nós depositamos em confiança diante do Teu altar. E o Teu altar, Senhor, Ele é onde nós estamos. Hoje aqui na igreja é o nosso altar, mas em casa também, Senhor. Às vezes no carro, o carro é o nosso altar quando estamos dirigindo em comunhão com o Senhor. Trabalho também, ó Deus, quando estamos ali exercendo as nossas funções e elevamos ao Senhor os nossos pensamentos em oração, ali é o nosso altar. Então queremos, ó Deus, fazer da nossa vida um altar que te adore, um altar que reconheça, um altar que renda ao Senhor tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente é, Deus. Muitas vezes, Senhor, nós, na nossa teimosia, nós queremos buscar entender processos, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que trabalha nas nossas vidas através de processos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Senhor. Todos os nomes que foram colocados aqui, Senhor, são pessoas que amam o Senhor. E aqueles que não te amam ainda, hão de te amar, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser voz profética em todo tempo, em todo momento, quando pregamos, quando conversamos, quando oramos, quando falamos com outras pessoas, para mostrar a grandeza do Teu amor. Ó Deus, que toda barreira, Senhor, todo impedimento caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Pai, que os Teus filhos precisarem fazer, ó Deus, vá à frente, Senhor. Vá à frente, ó Pai Celestial, todos aqueles que estão participando, ó Deus, da nossa cantata no domingo. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor, e sabemos que o inimigo ele pode até ter força, mas o Senhor é aquele que detém todo o poder. Então, em nome de Jesus, que tem todo o poder, nós repreendemos, ó Pai Celestial, toda ação maligna, seja nas pessoas, seja nas vozes, seja nos instrumentos. Que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, em todo momento. Essa é a nossa oração, qual fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, como havia falado no domingo, eu vou hoje então estar, para a gente poder terminar no mês de abril, as palavras de Jesus na cruz. E hoje eu quero falar sobre a quarta palavra de Jesus na cruz, que está registrado, eu peço a você que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso de número 46. Uma palavra conhecida, uma palavra que muitos de nós já lemos, já passamos os nossos olhos por ela. É uma palavra que precisamos ter uma atenção para que possamos verdadeiramente, qual é a nossa proposta de estarmos aqui falando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. É de podermos entender verdadeiramente e valorizar tudo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos verdadeiramente reconhecê-lo. Nós precisamos verdadeiramente amá-lo. Nós precisamos verdadeiramente viver a salvação que recebemos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, por isso, esses dias nós estamos aqui falando a respeito dessas palavras. E as últimas palavras de Jesus na cruz, eu vou estar sempre repetindo isso quando estiver falando, que estão registradas nos evangelhos são a palavra de perdão que nós falamos, é a primeira palavra em Lucas 23:34, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A segunda palavra foi a palavra de salvação em Lucas 23:43, quando ele disse ao ladrão da cruz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A terceira palavra que nós falamos no domingo passado, palavra de compaixão, quando em João 19:26-27, ele diz para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe, mostrando a compaixão de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 27:46, que para nós demonstra uma palavra que tem a ver com a nossa posição em Cristo em relação a Deus, que é a palavra de submissão. Submetermos ao crivo de Deus, submetermos à vontade de Deus, faz toda a diferença para o nosso sucesso espiritual. E está relacionado ao quanto nós, de certo modo, alimentamos a nossa fé. A nossa fé precisa ser alimentada diurnamente. Tive um pastor Euclides Correia Neves, e ele ainda é pastor numa igreja lá em Itaquera. Ele dizia uma coisa muito interessante, aquilo desde a primeira vez que eu ouvi dele, gravei no meu coração.
Já repeti isso aqui, mas repito novamente para os irmãos. Ele fala assim que se o homem perder todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todos os seus bens, ele não perdeu nada. Porque ele nasceu sem isso. Se o homem perder a sua saúde, ele perdeu alguma coisa. Agora, se o homem perder a sua fé, então tudo estará perdido. E nós precisamos entender assim. A nossa fé precisa ser o guia condutor em relação àquilo que Deus ele tem para nós. E Mateus capítulo 27, verso 46, diz o seguinte: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparastes? Algumas traduções vai dizer: por que me abandonaste? É interessante que essas palavras de Jesus na cruz, elas revelam para nós, querido, 3 coisas muito especiais. Elas mostram de maneira comovente para nós a grandeza do amor de Deus. E é interessante que, ainda fazendo um paralelo com as palavras que nós dissemos dias atrás, a primeira coisa que nós observamos é que Deus, ele é paciente com o pecador. Olha como o amor de Deus, ele é grande. Quando nós pegamos o texto que nós falamos, né, na segunda palavra, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aliás, na primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Demonstra justamente a paciência de Deus conosco, quando muitas vezes, de forma inconsciente, pecamos contra Ele. Deus tem paciência com a gente, né? Outra coisa que esse texto, né, o que o coração de Deus, o que Jesus ele revela, esse amor de Deus na cruz para nós, é que Deus salva a todo pecador arrependido. Não é a todos, é a todo que se arrepende. É o arrependimento que faz com que nós sejamos alcançados por esta graça. E é justamente aquilo que o Senhor disse na segunda palavra que nós falamos: hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira palavra é que Deus ele se compadece do sofredor solitário e do pecador quebrantado, como nós falamos no domingo, quando ele, do alto, do ápice da cruz, de todo o seu sofrimento, ele diz para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, e diz para aquele discípulo: olha, eis aí a sua mãe, né? Então essa demonstração de amor, ela não para por aí. Então a cruz, ela é a maior demonstração do amor de Deus para com a humanidade. As palavras de Jesus na cruz, elas têm muito a nos revelar sobre o grande amor de Deus. Quando nós pensamos a respeito do amor de Deus, a nossa mente, ela vai automaticamente para onde? João 3,16. Só que nós, se fosse para nós termos assim oportunidades de falar: olha, diz o que é que você pensa a respeito de João 3,16, que porque Deus amou o mundo, né, que enviou o seu único filho, né, para morrer por nós, pecadores. Que grandeza de amor! Como você definiria esse amor? E é interessante que nós podemos, nessas palavras de Jesus, poder entender a grandeza, a demonstração, o sentido de entrega de todo esse amor por nós na cruz. Então a cruz, querido, ela, como muitos pensam, né? E me faz lembrar que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu tinha um costume, né? Eu era de usar mais paletó, tanto que eu tinha uma dezena de paletó em casa, de todo quanto era cor e tal. E depois que eu me converti, virei... Não, brincadeira. Virei batista, não é não. Depois eu peguei, irmãos, eu doei. Eu tinha umas 60, 70 gravatas, para você ter uma noção. Eu tinha gravata para cada tipo de eventos e tal. Doei. Aliás, tenho lá uma meia dúzia ainda e tal. O paletó deve ter uns 3 e tal, né? E eu gostava de, além do paletó,
Eu tinha prendedores de gravata e tinha sempre na lapela alguma coisa. Essas coisinhas é muito bonitinho, eu ainda tenho guardado. E uma delas que eu sempre gostei, a cruz. Eu amo a cruz. Eu tenho vontade de colocar uma cruz aqui dentro da igreja. Uma cruz bonita, com uma lâmpada e tal, uma coisa bonita. Eu acho lindo a cruz. E lembro-me que fui pregar numa igreja, e aí um pastor que estava lá na igreja, ele olhou para mim assim e falou assim: ô meu irmão, o que é isso aí na sua lapela? Eu disse: é a cruz. Ele falou: não, isso é símbolo de maldição. Falei: não, pastor, para mim não. Para mim não é símbolo de maldição. Esta é a sua interpretação. Não sei de qual escola você é, mas da escola da qual eu vim, com o Nazareno, isso aqui para mim é o maior símbolo do amor de Deus para com a humanidade. A cruz, ela tem que representar isso para a gente. Nós precisamos entender o real significado da cruz. Por isso, querido, que eu quero conversar um pouco com vocês a respeito desta quarta palavra da cruz, que é essa palavra de submissão. Falando a respeito desse Deus que envia o seu Filho para sofrer no meu lugar, no seu lugar, essa punição indevida para Ele, devida a mim. Era uma dívida minha. E essa quarta palavra de Jesus na cruz, para mim, particularmente, ela expressa justamente o coração da cruz. O coração da cruz. Essa quarta palavra de Jesus na cruz, ela vai mostrar para nós, enquanto igreja, a nós enquanto beneficiados pela cruz, mostra a submissão do Filho ao desejo do seu Pai de salvar toda a humanidade caída. Baseado no que eu disse, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, né, e de uma maneira muito especial, que entregou o seu Filho. Entrega Jesus como castigo no meu e no seu lugar. Interessante que Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele se submete alegremente ao plano redentor do Pai. Aí Paulo vai dizer, né? Aliás, Paulo ele vai dizer o seguinte, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo não conheceu o pecado, mas Deus fez de Cristo o pecado por amor de nós. E nele, Cristo, nós fomos feito justiça de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Interessante e mais, que eu posso dizer assim, mais belo ainda, é a demonstração ou a narrativa do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,18, quando ele diz o seguinte: o justo que morreu pelos injustos, o justo que morre pelo injusto para nos conduzir a Deus. Olha o caminho da cruz. O caminho da cruz, meus irmãos, expressa justamente o amor de Deus e o coração daquilo que representa o ato de Jesus. Cristo, o Filho, ele se submete ao plano de Deus, ele sofre por pouquíssimo tempo o abandono do Pai, para que todo aquele que crê jamais precisasse sofrer a angústia daquela horrível separação. Eu estava conversando recentemente com o próprio pastor Irlande, numa das outras conversas nossas, né, e como a esposa dele requer um cuidado, né, por conta de ter sofrido um AVC e tal. E um dia ele falando algo para mim, ele disse algo que marcou muito o meu coração. Ele disse assim: pastor, eu não gostaria de morrer primeiro que minha esposa. Não porque, obviamente, eu tenho medo da morte, mas é porque eu não gostaria de vê-la sofrendo em separar-se de mim. Dela sofrer por conta disso. Aquilo para mim, irmãos, é uma demonstração de amor muito grande. Não que você deseja que o outro vá,
mas mostrar que entre sofrimento eu prefiro sofrer. Sofrer a perda, sofrer a separação, sofrer essa dor. E podemos dizer o quê? Porque nós interpretamos muito erroneamente a palavra paixão. Sofrer a paixão. A paixão. Sabe o que significa a palavra paixão? Quem sabe? Sabe ou não? Sofrimento. A palavra paixão significa, pode procurar no dicionário aí, sofrimento. Sofrimento. É por isso que a Semana Santa vai falando o quê? A paixão de Cristo. E o que a paixão de Cristo mostra? O sofrimento de Jesus. Você vê como muitas vezes as palavras elas nos traem? Paixão é isso. É você também sofrer em detrimento do outro. Você opta, prefere, escolhe o sofrimento para você, para que o outro não sofra no seu lugar. Isso é paixão. Então, quando nós observamos este ato de Jesus, o Filho se submete ao plano de Deus. Ele, inclusive, opta pelo sofrimento nesta pouca separação que teve de Deus, para que eu e você não precisássemos sofrer a angústia de uma separação de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos. É por isso que Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele fala: de maneira alguma eu te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Esse é o recado da cruz para os pecadores que entregaram a vida para Jesus. É por isso que Jesus, ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Para que nós possamos ter essa convicção e a certeza de que ele não nos abandona. Então, querido, dessas palavras de Jesus na cruz, eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 fatos importantes nesse episódio da crucificação, onde, através das palavras de Jesus, nós ouvimos, primeiro, uma palavra de submissão em meio à escuridão do Calvário. Quando nós pensamos em escuridão, e lá houve escuridão mesmo. Mateus 27, 45 vai dizer para nós que do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Porque Jesus, ele é crucificado a hora nona, a hora sexta e morre a hora nona. Ou seja, ele é crucificado às 9 da manhã e ele morre às 3 da tarde. Mas do meio-dia para a tarde houve uma grande escuridão. E quando você observa isso na palavra de Deus, as trevas elas não foram causadas por um eclipse. Evento esse que poderia, dado a época do ano, esse período da Páscoa, ser totalmente improvável para aquela época, né? As trevas também não foram causadas por uma tempestade de areia. Aquela escuridão que acontece naquela trágica tarde, ela vem de forma sobrenatural, enviada pelo próprio Deus, no momento em que Jesus, ele sofria a punição pelo pecado no lugar de todo pecador. E aí uma pergunta que eu faço, mediante a esse texto, é: por que Deus então ele envia aquelas trevas? Por que Deus então ele envia aquela escuridão? Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que, nos depararmos aí em Êxodo capítulo 10, a partir do verso 21 e 22, nós vamos ver que a 9ª praga lá do Egito foi o quê? A escuridão. E essa escuridão ela durou alguns dias, se eu não me engano foram 3 dias. E diz que a escuridão ela era tamanha, a narrativa bíblica diz que a ponto das pessoas conseguirem quase que tocar na escuridão, de tão forte que ela era. E é interessante que antes de que essa escuridão venha, Deus então ele diz o quê, né? Antes da primeira Páscoa lá, o que eles fazem antes dessa escuridão? Eles pintam uns umbrais da porta, eles passam aquele sangue, eles aspergem aquele sangue dos cordeiros na porta das casas, a fim de que os primogênitos fossem poupados. E nesse momento é quando Deus envia, assim, esses 3 dias de escuridão sobre a terra. E é interessante que no texto,
ele vai dizer o seguinte, né? O Senhor disse a Moisés: estenda a mão direita, a sua mão em direção ao céu e à terra do Egito, e ficará coberta de escuridão tão densa, olha a palavra de Deus, que ela poderá ser apalpada. O próprio Deus fala a respeito dessa escuridão. Moisés estende a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. O que isso tem a ver, querido, com a crucificação de Jesus? Ou qual é o paralelo que nós podemos fazer, né? Antes de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele ser sacrificado na cruz, Deus ele envia, naquele momento, a partir do meio-dia, 3 horas de escuridão sobre a terra. Era como se naquele momento a terra estivesse dizendo, né? Esta é uma hora de juízo solene, quando Jesus recebe sobre si todo o pecado da humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo escreve o seguinte: porque aquilo em que a lei fora incapaz de fazer, a lei, a tradição judaica, aqueles religiosos, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O mesmo Paulo, ele complementa o que ele está dizendo quando escreve aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, dizendo o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Olha só. Queridos, durante aquelas 3 horas de escuridão no Calvário, Jesus, então, ele veio e consuma a obra que ele veio, que ele se propôs. E eu acho muito bonito quando você, lendo alguns comentários, fala assim: se propõe de forma alegre para realizar, em concordância com o projeto do Pai. E é interessante que o João, no capítulo 17, ele vai dizer que ele foi a propiciação pelos pecados do homem. Olha só, Jesus ele foi a propiciação. Ele se coloca, ele é o Cordeiro de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai dar esse testemunho de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que lá em Êxodo, lá no texto com Moisés, Deus ele envia aquela escuridão. Neste momento aqui também, a mesma escuridão que dura 3 horas, aqueles 3 momentos, elas estavam ali anunciando o quê? O juízo de Deus que estava sendo aplicado a Jesus. Jesus estava ali como nosso substituto. Jesus estava substituindo a mim, Jesus estava substituindo a você, Jesus estava substituindo toda a humanidade. Daí o porquê de Jesus clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A segunda palavra, ou nesta palavra de Jesus, nós podemos ouvir também que essa palavra ela representa uma palavra de submissão em meio à solidão do Calvário. Quando nós lemos os registros dos evangelhos sobre as últimas horas antes do Calvário, nós vamos observar que Jesus ele vai gradualmente entrando num período de solidão e rejeição. Todos foram o abandonando. Mas até então, nós podemos pensar, né? Pelo menos o Pai estava com ele. João 16:32 diz o seguinte: eis que vem a hora e já é chegada, em que serei disperso. Isso aqui é uma profecia de João. Cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Só que quando nós observamos o texto sagrado, lá na cruz,
naquele momento que foi crucial. Até o pai o deixa. Até o pai o abandona. Um adendo que eu acho muito importante nós fazermos aqui, e eu tomei um cuidado quando estava organizando, é de que aí você pensa assim, peraí, mas Jesus ali, a segunda pessoa da Trindade, ele estava como homem, ok, mas ele dizia eu e o Pai somos um, quer dizer que a Trindade ali houve o que? Um dissipar, né? Houve uma divisão? Não, a Trindade não é dividida em duas. O que acontece naquele momento é uma interrupção no seu relacionamento com o Pai. Uma breve interrupção. Não há uma ruptura na unidade fundamental existente entre o Pai e o Filho. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem diz isso para nós, eu acho muito legal, é um autor consagrado chamado Erwin Lutzer. Jesus estava sendo, meus irmãos, feito pecado por nós. E por que Deus, naquele momento, Deus não contempla o pecado? Porque o nosso Deus, ele é demasiadamente santo para contemplar o pecado. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos nos santificar, porque sem santificação não tem como a gente ver Deus. Para que nós possamos ver milagres da parte de Deus na nossa vida, nós precisamos nos santificar para que Deus lhe opere milagres no nosso meio. A santificação, ela é o meio pela qual nós temos acesso a Deus, o Pai. É uma vida de consagração. E essa vida de consagração nós entendemos e nós a vivenciamos através da nossa conversão genuína na ação de Cristo como nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário. Tem um autor, vocês veem eu sempre falando que ele é um dos meus preferidos, Warren Wiersbe. Ele escreveu o seguinte: Jesus foi abandonado pelo Pai para que nós nunca fôssemos esquecidos. Ele se coloca no nosso lugar, dizendo, olha, eu prefiro que o Pai fique um tempo sem olhar para mim, mas que jamais deixe de olhar para vocês, para nós. E ele diz o seguinte, ele entrou na escuridão para que nós tivéssemos luz. Ele experimentou o terrível isolamento e a separação para que nós nunca fôssemos deixados sozinhos. Eu acho muito lindo isso. E não vejo isso apenas como, talvez isso soa para mim, para você, talvez, como algo muito poético, né? Mas isso é demonstração de amor. Porque a cruz também é poesia. A cruz, ela é demonstração do amor de Deus. A cruz é o resgate de Deus em relação à humanidade perdida. Mas a cruz também, ela é este poema. Nós não conseguimos, assim, de certo modo, decifrar, ou podemos imaginar, ou transmitir, transformar em palavras o que Jesus experimentou naquelas horas de abandono lá na cruz, naquelas horas de trevas, naquelas horas de escuridão. Você pode procurar na Bíblia. A Bíblia, pelo menos nos evangelhos, quando é narrado aquele episódio, ou quando você pega propriamente Isaías, por exemplo, falando a Ezequiel, falando a respeito de Jesus de forma profética, nós não vemos. Quando vemos Davi fazendo uma narrativa, inclusive profética da crucificação no Salmo 22, nós não conseguimos definir ou podermos verbalizar tudo aquilo que Jesus, ele experimentou. Mas o que nós podemos, querido, de fato estar certos é de que foi algo muito dolorido, a ponto da sua experiência culminar com esse bramido estrondoso, quando ele brada, ele não sussurra, ele não balbucia, ele brada da cruz, como um leão, podemos dizer, que Eli, Eli, lama sabachthani. Não foi apenas um sussurro, foi um brado. Então, quando Jesus ele brada dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez ali seja um dos seus últimos momentos de fôlego, onde ele clama
pelo Pai e pela sua presença. Nas palavras de Jesus, Lama, Eli, Eli, lama sabachthani, nessas palavras de Jesus também nós podemos ouvir o seguinte, que essa palavra é uma palavra de submissão em meio à alienação do Calvário. Jesus fora crucificado durante a festa da Páscoa. Quando nós observamos como era comemorada a festa da Páscoa, inclusive lá em Jerusalém, nós imaginamos, e pode imaginar, uma multidão, pessoas de todos os lugares, muitas nações, muitos peregrinos judeus, muitos curiosos que chegavam ali também para celebrar a festa, soldados romanos que cercavam a cruz para garantir segurança, líderes religiosos judeus que insultavam e escarneciam a Jesus. Mas uma coisa curiosa que acontecia naquele local era de que todos estavam no escuro, cegos pelo pecado. Em nenhum momento eles reconheciam verdadeiramente que era Jesus que estava ali na cruz. Quando nós observamos isso, querido, há algumas lições que nós precisamos aprender. Aquele povo estava cego em relação às Escrituras. Porque quando você observa Jesus que era uma pessoa que conhecia a lei, que conhecia a Torá, que conhecia os livros proféticos da Bíblia, segundo a tradição judaica, uma criança até os seus 12 anos, ela já sabia a Torá de cor. Porque depois que ela aprendia a Torá, a partir dos 14 anos, quando ela é um adolescente, ela começa já a aprender os livros mais dos profetas. Ela sobe um grau, vamos dizer assim. Então Jesus, ele conhecia. E quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Se você abrir a sua Bíblia agora aí, o Salmo de número 22, você vai ver que esse salmo é um salmo de Davi. E é o salmo que começa justamente com este verso. Vai começar justamente com esse verso. Deus meu, por que me desamparaste? Interessante e fato é que Jesus, então, ele começa citando um trecho do Salmo 22. É interessante que toda aquela multidão de judeus, aquele povo que estava lá, eles não reconhecem o bramido de Jesus. O verso 47 de Mateus 27 vai dizer, olha, será que ele não está chamando Elias? Eles estavam tão cegos em relação às Escrituras. Se eles verdadeiramente tivessem lido, se verdadeiramente eles tivessem conhecido o Salmo 22, meditado no que estava acontecendo com Jesus ali, eles teriam ficado muito impressionados ou surpresos com os paralelos entre as palavras de Davi e aquele triste acontecimento ali no Gólgota. Interessante que dentro da tradição judaica, quando alguém começava a recitar um texto do Antigo Testamento, os demais, por serem também conhecedores da palavra, eles repetiam os versos seguintes. E nem isso aconteceu. Então Jesus, ele estava citando parte desse trecho, e aquelas pessoas realmente, e é um trecho considerado ali uma passagem messiânica do Antigo Testamento. Se eles verdadeiramente observassem os feitos de Deus, se eles eram pessoas que guardavam verdadeiramente a palavra de Deus nos seus corações, eles teriam descobertos que eles estavam ali crucificando o Messias. Mas aqueles homens, eles estavam cegos em relação às Escrituras. Aqueles religiosos que estavam ali, muitos sacerdotes estavam ali, estavam cegos em relação aos seus preconceitos teológicos. Preconceitos esses que impediam-nos de interpretar e aplicar as Escrituras adequadamente à vida deles e também ao cotidiano em relação às demais pessoas.
Então, além daquele povo estar cego em relação às Escrituras, nós vemos pelo texto bíblico que aquele povo também estão cegos em relação ao próprio Cristo, ao próprio Salvador. Não apenas em relação às Escrituras, mas eles aguardavam o Salvador, mas estavam cegos em relação ao Salvador ao qual eles aguardavam. A profecia de Davi no Salmo 22 está ali se cumprindo diante dos olhos de todos. Está acontecendo. E, no entanto, o povo não ouvia e nem conseguia discernir. Por quê? Por causa do orgulho do coração. O orgulho do coração, meus irmãos, é algo que nos impede de enxergar a verdade. Talvez poderiam até mesmo argumentar: como pode um Messias que nós entendemos ou interpretamos nas Escrituras, o Messias glorioso de Israel, ele poderia ao mesmo tempo ser um Messias sofredor? Ser ali um Salvador sofrendo? O que acontece, meus irmãos, com esses homens, com esse povo, é o que acontece nos dias atuais também. As pessoas, elas não queriam salvação espiritual. Elas estavam apenas buscando libertação política e prosperidade e sucesso pessoal. Qualquer semelhança é mera coincidência aos dias de hoje. É justamente o que você vê relatado na história. A não preocupação com uma vida de santidade, a não preocupação com uma vida mais próximo de Deus, mas apenas a libertação política. Ou seja, nós aguardamos aquele que vai nos resgatar. É o diálogo do caminho de Emaús. Nós pensávamos que ele iria remir Israel, iria nos tirar do poder dos romanos. Era justamente isso que eles ali esperavam. Mas aquele povo, além de estarem cegos em relação às Escrituras, cego em relação ao Salvador, eles também estavam cegos em relação aos seus pecados. É por isso que o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 14 e 15, ele coloca o dedo e diz: vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas deste fato. No verso 17, Pedro já sabia que a cruz, ela era a demonstração do amor e da misericórdia de Deus. Ele fala: irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes fizeram isso por ignorância, por falta de conhecimento. Pedro aqui, então, ele faz a prática da palavra de Jesus, da primeira palavra na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É por isso que Pedro, em Atos capítulo 3, verso 17, ele fala: irmãos, chama de irmãos. Vira aqui o conglomerado, olha aqui. Irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes agiram assim, por desconhecimento, por ignorância. Por ignorância. Aquele povo que estava lá, que era um povo muito religioso, mas não basta ser religioso. A religiosidade, pelo contrário, ela nos cega. A religiosidade, ela nos cega em relação à verdade. Não podemos jamais ser cegos em relação às Escrituras. Não podemos ser cegos em relação à verdade sobre um Salvador. E não podemos ser cegos para a realidade da nossa vida, a realidade dos nossos pecados. Quando eu observo tudo isso acontecendo nos tempos de Jesus, eu penso que esse também é o mesmo problema que nós vivenciamos nos dias atuais. O mesmo problema do povo do passado é o mesmo problema do ser humano, do homem contemporâneo. Porque o homem contemporâneo nos dias de hoje também, ele distorce as Escrituras. Alguns dizem que a Escritura ela precisa ser atualizada. Alguns tiram da Bíblia todo o cunho sobrenatural, tratando apenas como um livro histórico. Outros fazem da Bíblia somente um campo de estudo, tirando a espiritualidade, substituindo pela intelectualidade. Ainda há aqueles que usam a Bíblia como se fosse
a varinha mágica do Harry Potter para poder, como uma varinha de condão, dizendo que a Bíblia, usando a Bíblia para seus próprios caprichos e os seus desejos corrompidos. Está aí a teologia da prosperidade que não nos deixa enganar. A Bíblia, entretanto, querido, ela foi dada para nós, e os seus registros é para que nós creiamos, para que nós a vivamos, para que nós a estudemos, porque através disso, essa palavra ela tem poder para trazer sobre a nossa vida a transformação que nós precisamos, o perdão que tanto carecemos, a graça que tanto necessitamos. Da mesma forma que naquele tempo, o homem contemporâneo também, o dos dias atuais, eles também descartam um Salvador. E por isso volto a falar da religiosidade. Porque o pior inimigo do cristianismo nos dias atuais é a religiosidade. Ou seja, o desejo do homem, religião significa religar, o desejo do homem ser religado a Deus, sem Jesus Cristo. O homem quer se achegar a Deus, mas sem passar pela cruz. Religado diretamente a Deus através das suas próprias forças, através do seu esforço humano, das suas tradições, das suas múltiplas religiões e filosofias de vida. Sem Jesus, querido, nada disso é possível. Sem Jesus não haveria cruz. Sem Jesus não haveria salvação. Sem Jesus não haveria Páscoa. Sem Jesus não haveria Natal. Sem Jesus não haveria céu. A verdade é que nós não temos como chegar até Deus se não for por Jesus Cristo. Somente por Jesus nós não chegamos a Deus. Uma outra coisa que nós podemos fazer com paralelo é que o homem contemporâneo também, assim como nos tempos de Jesus, ele continua desconsiderando os seus pecados. Vivemos numa geração onde as pessoas vivem se esquivando das suas responsabilidades, botando sempre na conta de alguém. O homem moderno, contemporâneo, vive negando ou sempre transferindo a sua culpa para alguma coisa ou para alguém. É a famosa síndrome de Adão. As pessoas vivem se desculpando ou colocando na conta de outro os seus fracassos morais. Mas ninguém mais admite ser pecador. Existem pregadores que não tratam do pecado, mas diz que você é a fraqueza de Deus. E que não importa como você esteja, Deus está sempre preparando coisa boa para você. Uma pregação totalmente egocêntrica, antropocêntrica, tirando Deus do centro, porque a pregação tem que ser Cristo. A pregação ela é cristocêntrica. Estou dizendo isso porque esses dias eu estava assistindo um vídeo de um pseudo pregador aí num show de música sertaneja, e ele teve a oportunidade de falar e tinha lá milhares e milhares de pessoas, e ele disse: olha, você que está aqui essa noite, você está aqui porque você é amado de Deus, e Deus pode fazer, e Deus quer fazer, e Deus vai fazer tudo aquilo que deseja o teu coração. Num show. Isso aconteceu semanas atrás. E eu fiquei pensando e falando: Deus, aonde que as coisas vão parar? Homens e mulheres, desculpando-se dos seus fracassos morais. Igrejas onde não trata mais pecado como pecado, se trata apenas como uns desajustes. Desajuste é aquilo que precisa de um ajustezinho. Não, querido, o pecado precisa do perdão. Algumas igrejas que estão ficando vazias porque muitos pastores que não se dobram a essas questões, essas vertentes contemporâneas, a esse liberalismo gigantesco que estamos sendo assolados, mas continua dizendo: querido, você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, você não vai ver Deus. Olha, são palavras duras, são palavras pesadas. Não, querido, mais pesado do que isso é você se deparar com a eternidade e Jesus dizer para você: não sei quem você é, afasta de mim todos vós que praticam a iniquidade. Eu acho que é isso que nós precisamos ter em mente. Então, querido, já indo para o meu final, eu penso que esta quarta palavra de Jesus lá na cruz, ela anuncia que Jesus,
por graça, por amor, Ele nos substituiu naquela cruz. Jesus, Ele se submete ao plano eterno de Deus para salvar a mim e a você. E assim, querido, podemos afirmar que Jesus, Ele suportou a escuridão da cruz para que nós tivéssemos luz. Jesus, Ele foi desamparado para que nós pudéssemos ser acolhidos. Jesus, Ele foi incompreendido para que reconhecêssemos a verdade e fôssemos libertos. Porque Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus morre então. E Ele morre para que nós pudéssemos viver. Jesus é o nosso substituto. Jesus, Ele é o Cordeiro Pascual. Jesus, substituindo-nos naquela cruz, Ele grita, Ele dá um brado, diz: Deus meu, por que me abandonastes? Uma expressão de dor, uma expressão de aflição que eu e você, como crentes em Jesus, jamais iremos conhecer. Então, por mais angústia, por mais luta, por mais dificuldade, por mais aflição que possamos passar nesta vida, nada será comparável ao sofrimento, à dor e à aflição que Jesus passou naquela cruz, naquela tarde de escuridão. A dor pela justa punição por causa do meu pecado e angústia por causa da ausência de Deus. Cristo, o nosso Cordeiro, se faz maldição no nosso lugar. E agora, meus irmãos, podemos ser perdoados porque Jesus foi condenado. Então, quando você pensar: poxa vida, Jesus, Ele perdoou os meus pecados. Sim, mas para que Ele pudesse perdoar o meu e o seu pecado, Ele foi condenado. Olha, hoje eu sou acolhido por Deus, eu sou acolhido nos braços de Jesus, mas hoje eu posso ser acolhido, porque Jesus na cruz, Ele foi desamparado. Hoje podemos cantar, louvar, adorar a Deus, porque Jesus um dia naquela cruz, angustiado, sofrendo, aflito, Ele grita no meu e no seu lugar: Deus meu, por que me desamparaste? Diante disso tudo, querido, vale a pena servirmos a esse Deus. Vale a pena, querido, nos arrepender sempre. Vale a pena confessar sempre o nosso pecado. Vale a pena sempre estar alinhados com esse Deus e não tentar nos desculparmos de quando nós falharmos nos nossos intentos. Que todos os dias seja um dia para que possamos clamar por Jesus. Não existe um outro jeito de nós nos religarmos a Deus a não ser por Jesus. Não existe outro Deus, outro modo de nós conhecermos esse Deus, se não for o caminho que nós trilhamos através das Escrituras. Porque as Escrituras é o meio pelo qual nós crescemos na nossa vida cristã. E termino com um comentário de William Barclay, um outro comentarista que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: o triunfador é o homem que se nega a crer que Deus o esqueceu, mesmo que cada fibra do seu ser sinta que Deus o abandonou. É o homem que jamais deixará que a sua fé desapareça, mesmo que sinta que seus últimos apoios desapareceram. É o homem que foi derrotado ao máximo, mas continua agarrando-se a Deus com força, prendendo-se a Ele, porque foi isso que na cruz Jesus fez. Que possamos agarrar-nos em fé a esse Deus maravilhoso. Que possamos nos apegar. Não existe problema, luta, adversidade, dificuldade. E aí eu quero parafrasear o próprio Paulo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que é que pode nos separar? Doença, falta de dinheiro, lutas, desemprego, dívidas, decepções, depressão. Nada pode nos separar do amor de Deus
demonstrado na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a rompermos em fé, sempre, para que o nome dele seja sempre glorificado através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer porque Deus ele é muito bom e está sempre cuidando de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala ao nosso coração. Tu és o Deus que nos direciona. Tu és o Deus que nos conduz. Tu és o Deus, ó Pai Celestial, que deu a vida por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor conquistou a nossa salvação. Na cruz do Calvário o Senhor demonstrou o quanto nos ama. Mas foi na cruz do Calvário também que o Senhor demonstrou o quanto precisamos estar perto do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos a crescer em graça e conhecimento de Ti. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a nos desenvolver, Senhor, em conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, em tudo aquilo que representa fraqueza para nós. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a sermos servos mais fervorosos. Ajuda-nos a demonstrar mais amor às pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, a cruz. A vivermos a fé, a vivermos como crentes salvos, como crentes redimidos, como crentes, ó Pai Celestial, que não se envergonha, Senhor, nos momentos da adversidade, Senhor, mas crentes que encaram, que enfrentam e que jamais te julgam, ó Pai Celestial, por questões que o Senhor permite da gente passar. Que o Senhor esteja em todo momento com a gente, que possamos viver cada vez mais e mais esta fé, que possamos apregoar verdadeiramente o Teu Evangelho, que cada vez mais sejamos despertados pelo Senhor e que possamos ter sede e mais sede da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Nos guarda, nos livra de todo mal. Colocamos, ó Deus, todo o evento da igreja nas Tuas mãos. Colocamos, mais uma vez, cada componente, ó Pai Celestial, do louvor. Cada componente, ó Pai Celestial, das peças, de tudo aquilo que vai acontecer no domingo. Mas queremos que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos a cada dia. Essa é a nossa oração, o qual fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.